Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como refinar a borda das máscaras feitas no Capture One. O Capture One tem várias ferramentas, várias maneiras de fazer máscaras, mas é sempre muito importante a gente ter a possibilidade de refinar essas bordas, para que elas não fiquem nem muito definidas em algumas situações, nem muito difusas em outras situações, que a gente possa adaptar as bordas daquela seleção à foto, ao objeto que a gente está selecionando, ao objeto que a gente está mascarando. E o Capture One tem uma ferramenta específica para essa finalidade que se chama Gamma Luma em português ou Luma Range em inglês, se o seu Capture One estiver em inglês. E essa ferramenta permite fazer o refinamento das bordas da seleção ou da máscara a partir dos níveis de luminosidade dos objetos que estão sendo selecionados e com isso a gente tem uma possibilidade de refinamento muito maior dessas máscaras. Então vamos lá para o computador para a gente ver como a gente usa a ferramenta Gamma Luma no Capture One. Então eu já estou aqui com o Capture One aberto e eu vou começar usando essa foto porque eu julgo que essa foto é uma daquelas que traz bastante dificuldade para que a gente crie máscaras adequadas. Então vamos imaginar aqui que eu queira trabalhar com as árvores numa máscara e criar uma outra máscara para trabalhar no céu. Isso seria muito difícil de se fazer, apesar das várias ferramentas para criação de máscaras que o Capture One nos dá. A ferramenta Gamma Luma vai ajudar bastante em solucionar esse problema. E para isso eu vou começar criando uma camada de ajuste que afete toda a foto. Veja só, eu venho aqui nessa guia de camadas e máscaras e em máscaras eu vou clicar nessa setinha à direita do ícone de mais para abrir o menu suspenso que me permite escolher o tipo de máscara ou o tipo de camada que eu quero criar. E no nosso caso aqui, apenas para fins de demonstração, eu vou criar uma nova camada de ajuste cheia. Então, o Capture One cria uma camada de ajuste, veja o overlay vermelho, indicando que a gente está afetando toda a foto. E qualquer ajuste que eu faça aqui vai afetar toda a imagem indiscriminadamente. E fiz isso só, como falei, para fins de demonstração, porque a gente pode usar a ferramenta de Gamma Luma ou de Luma Range em inglês, né, a partir de qualquer ferramenta de criação de máscaras, né? Então, a ferramenta Gamma Luma está logo abaixo aqui das ferramentas de camada. E quando a gente clica nela, aparece essa janelinha de Gamma Luma, aonde a gente vai poder fazer os ajustes necessários para refinar essa máscara. O que essa ferramenta está me dizendo é que eu tenho selecionado todos os níveis de luminosidade que vão de 9 a 235. Então, toda essa amplitude de luminosidade está selecionada e está sendo afetada por essa máscara. Do nível de luminosidade 9 até o 0, eu tenho aqui uma difusão nesses níveis de luminosidade mais baixos, nessas áreas mais escuras. E o mesmo acontecendo aqui nos níveis de luminosidade mais altos, do 235 ao 255. Então, essa parte mais extrema dos níveis de luminosidade, seja nas baixas luzes quanto nas altas luzes, recebem a máscara de uma forma mais gradual. Então o que eu tenho que fazer aqui é tentar eliminar da minha máscara todos os níveis de luminosidade que não me interessam. Então, considerando que a minha primeira providência aqui vai ser fazer uma máscara nas árvores, e as árvores têm níveis de luminosidade mais baixos do que o céu, ou seja, são mais escuras que o céu, então eu tenho que remover dessa máscara áreas mais claras. Então eu vou arrastar esse slider de claros para a esquerda e veja como a máscara vai saindo das áreas mais claras da foto e permanecendo apenas nas áreas mais escuras. E aqui a gente podia então fazer ajustes com esse outro slider de difusão, a gente poderia chamar assim. Então veja, eu consigo com isso posicionar a minha máscara em
áreas da foto de acordo com com seus níveis de luminosidade. Então, se eu arrastar o slider de preto para a direita, eu estou removendo a máscara das áreas mais escuras da foto. Não é isso que eu quero, porque nesse caso específico, no caso dessa foto, a gente tem as árvores, aonde eu quero atuar com essa máscara, mais escuras do que o céu. Então eu posso ajustar a amplitude de luminosidade que vai ser afetada pela máscara. Feito isso, eu clico em aplicar e agora eu tenho uma máscara que está afetando apenas ou quase apenas as árvores. E qualquer ajuste que eu faça aqui vai ser endereçado apenas a essas regiões mascaradas. Então veja, se eu quiser deixar essas árvores um pouquinho mais escuras, quem sabe um pouquinho mais amarelas e um pouquinho mais verdes. Vamos também baixar um pouquinho os valores de sombra, porque eu acho que pode ser interessante. E aí a gente já cria um contraste maior entre as árvores e o céu. E agora, se eu quiser trabalhar no céu, eu posso fazer exatamente o oposto. Eu posso criar uma máscara que afete apenas o céu com o auxílio da ferramenta de Gama Luma. Então, mais uma vez, eu vou abrir um menuzinho suspenso para escolher a opção de adicionar uma nova camada de ajuste cheio. Essa nova camada, de novo, afeta a foto inteira, mas eu sei que agora eu preciso remover a máscara de cima das áreas mais escuras e deixar apenas sobre as áreas mais claras, que são correspondentes ao céu da foto, né? E de novo pego lá a ferramenta de Gama Luma e vou removendo das áreas mais escuras da imagem, deixando apenas as áreas mais claras mascaradas. Veja só, ajustando também a difusão dessa máscara para que apenas as áreas mais claras estejam afetadas pela minha máscara. Quando eu estiver satisfeito, eu clico em aplicar e agora eu posso ajustar apenas o céu, por exemplo, diminuindo um pouquinho a exposição do céu, tornando esse céu um pouco mais azul, quem sabe aumentando um pouquinho o brilho. E aí a gente tem duas máscaras, uma afetando o céu e a outra afetando apenas as árvores. Vamos pressionar M para a gente tirar o overlay da visualização da máscara de sobre a foto. E veja só, sem o ajuste do céu e sem o ajuste das árvores. Então, duas máscaras, cada uma delas agindo sobre uma área da foto, sem interferir na outra a partir dos níveis de luminosidade que aquelas áreas possuem. Nesse outro exemplo, vamos imaginar que depois que a gente já fez todos os ajustes básicos na imagem, veja, eu já ajustei essa foto, já editei essa foto, eu queira aplicar talvez um pouco de nitidez e de claridade apenas nessa flor. E para isso a gente vai precisar de uma máscara. No exemplo anterior, eu usei uma camada de ajuste cheio como ponto de partida para o meu refinamento utilizando a ferramenta de Gama Luma. Aqui nesse exemplo eu vou utilizar um pincel para criar uma máscara e depois eu vou refinar essa máscara. Então eu vou lá na aba de camadas e máscaras, pego o meu pincel e vou pintar sobre a flor. E veja que essa pintura não vai ser uma pintura muito precisa. Vamos pressionar M para a gente ver a máscara aparecendo sobre a imagem. Veja, a minha pintura não precisa ser uma pintura muito justa, porque eu vou refinar isso depois com a ferramenta de Gama Luma. Então eu pintei toda a máscara, toda a flor, na verdade, né, que eu queria, só que, obviamente, os ajustes que forem aplicados a essa flor vão invadir o fundo, e não é isso que eu quero. Eu quero que os ajustes tenham ação apenas sobre a flor. Então, vamos refinar a máscara com a ferramenta de Gama Luma. Mais uma vez, clico em Gama Luma, o painel de ajuste aparece, e o que eu tenho que fazer aqui é ajustar a amplitude de luminosidade de acordo com o objeto que eu quero mascarar, até que a máscara afete apenas esse objeto. Então vamos arrastar os sliders para um lado e para o outro, para a gente ver se a gente consegue fazer isso. Ó, veja, aqui nos sliders de pretos eu consegui já basicamente
tirar toda a máscara que afetava o fundo, porque eu estou removendo as áreas mais escuras dessa máscara, ajustando a difusão da máscara para tentar melhorar um pouquinho essas áreas, talvez um pouquinho mais aqui e aqui no slider de brancos. E pronto, temos então uma máscara bastante ajustada ao objeto sobre o qual eu quero trabalhar, feita a partir de um desenho bastante grosseiro, quer dizer, de uma pintura bastante grosseira. Clico em aplicar e agora então eu poderia fazer qualquer ajuste que afete apenas essa planta. Vou pressionar M de novo para a gente tirar o overlay da máscara de cima da imagem. E aqui talvez eu pudesse utilizar, como eu falei, um ajuste de nitidez mais intenso para a gente reforçar toda essa pequena textura da planta e também talvez alguma coisa de claridade. Então está aqui a ferramenta de claridade, eu vou aumentar os valores de claridade para a gente ter também um pouco mais de intensificação da textura da planta. Então todo esse ajuste é feito apenas na planta, porque eu fui capaz de refinar essa máscara ao ponto de que a máscara atingisse apenas o objeto que me interessa. Então veja só, sem os ajustes, com os ajustes, agindo exatamente apenas sobre a planta. Então é isso, pessoal, essa foi a ferramenta Gama Luma do Capture One para refinar as bordas de uma máscara, de uma seleção. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo pode ajudar aí no seu trabalho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e recomenda esse vídeo para outras pessoas que também podem tirar proveito desse material. Por outro lado, se você estiver inscrito com o sininho ativo, você vai ser avisado toda vez que a gente subir vídeo novo para o canal, e a gente sempre tem, toda semana, muito material novo e interessante aqui no nosso canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.